Bom dia, irmãos, paz de Cristo a todos. É uma grande alegria para mim, uma honra estar aqui. É a terceira vez que eu estou vindo com a turma do AME e sempre quando a gente chega aqui, a gente é muito bem-vindo. Na verdade, a gente fica até mal acostumado com a hospitalidade de vocês. E eu me sinto tão em casa que na hora de cumprimentar eu estava dizendo bem-vindo, seja bem-vindo, porque aqui é como minha casa e eu quero agradecer a vocês pela hospitalidade e pelo cuidado que vocês têm com todos nós. Foi me pedido para ensinar sobre, o tema é Cristo na família, bênção e restauração. Cristo na família, bênção e restauração. Pelo que eu entendi, vocês estão tendo uma série de mensagens sobre a família. E o de hoje é sobre bênção e restauração. E aí eu comecei a pensar em duas coisas. A primeira coisa que eu comecei a pensar foi no significado dessas palavras, bênção e restauração. E aí você sabe, as palavras vão mudando de significado de acordo com o uso. Por exemplo, eu não sei aqui, mas lá na Paraíba, a palavra bênção, dependendo do contexto, muda um pouco do significado. Lá em João Pessoa, quando um menino ele dá muito trabalho, aí a mãe bota a mão na testa e faz assim, esse menino é uma bênção, né? Ela fala bênção. E aí no sentido de alguém que dá muito trabalho. Mas quando a gente fala, o que significa bênção? A gente está falando do substantivo, mas pensa no verbo, na ação. O que é abençoar? E aí eu estava procurando alguns significados, eu anotei alguns que eu achei interessante para compartilhar com você. Abençoar significa almejar o bem. Almejar o bem. Quando você quer o bem de alguém, você está desejando abençoar aquela pessoa. Providenciar auxílio. Quando alguém precisa de ajuda e você providencia essa ajuda, esse auxílio, você está abençoando. Dar proteção a alguém. Alguém está no risco iminente, está em perigo e você protege, você está abençoando uma pessoa. Converter em benefício. Às vezes tem uma situação onde você está indo para algo mal e alguém te ajuda e transforma aquela situação em uma coisa boa. Então ela está abençoando a sua vida. Existem vários significados, mas eu quero que vocês pensem um pouco nesses. E aí eu fiz a mesma coisa com restaurar. O que significa restaurar? Anotei também algumas definições. Voltar a ter o que foi perdido. Então quando você tinha algo, perdeu, e daí você consegue de volta, aquilo foi restaurado. Restabelecer, recomeçar, força e vigor a alguém. Sabe quando você está resfriado, doente, alguém dá aquela canja, né? Aquela sopa bem quentinha, e quando você termina, você se sente restaurado. É como se a força e o vigor tivesse voltado. Estou precisando de uma sopa dessa, eu fico restaurado depois. Restaurar é restabelecer. Então pense nisso. Abençoar e restaurar. Sabe o que esses dois verbos têm em comum? Ambos são muito bons de receber. Você gosta de ser abençoado? Todo mundo, né? Você gosta de ser ajudado, de ser protegido, de ser cuidado? Todos gostamos. E de ser restaurado? Ou quando você perde algo que é de valor e alguém que te devolve? É bom, não é? Ou quando você está doente, fica bom, sua saúde está restaurada. É muito bom. Agora, sabe outra coisa interessante? Tanto abençoar quanto restaurar, e como a gente falou, é muito bom de receber, mas é tão bom quanto, ou mais ainda, abençoar alguém e restaurar alguém. Se você já teve a oportunidade de cuidar de alguém, de servir alguém, de alguém que está doente, você vai lá e ajuda e depois a pessoa se recupera, qual é a sensação? É bom, não é? Você já teve essa oportunidade? Talvez é até melhor do que receber, não é? E tem um princípio onde Jesus diz que é melhor dar do que receber. E eu acho que se aplica aqui. É como se Deus tivesse colocado no nosso DNA, na nossa programação, para que quando a gente abençoa alguém, aquilo nos faz bem. E aí nos dá vontade de fazer mais e mais. A segunda coisa que eu pensei quando foi me dado esse tema, como Jesus deveria ser
e é um homem feliz. E pensa Jesus no ministério dele, como a Bíblia relata nos evangelhos. Como Jesus devia ser alguém feliz, não é? Porque se abençoar e restaurar nos dá alegria, o que Jesus fazia o tempo todo em seu ministério? Jesus abençoava as pessoas o tempo todo, não era? E Jesus restaurava a vida das pessoas fisicamente e espiritualmente o tempo todo. E isso com certeza trazia uma grande alegria. Você já deve ter assistido filmes ou séries sobre a vida de Jesus. E antigamente, eu me lembro, Jesus era sempre retratado de uma forma muito séria, muito sisudo e sério. E eu vi uma série recente, eu não lembro bem o nome, mas Jesus estava rindo o tempo todo. E ele estava brincando e até fazendo algumas piadas com os apóstolos. E eu me lembro que tinha uma pessoa sentada do meu lado e disse: isso parece uma blasfêmia. Jesus assim o tempo todo. Olha, eu não estava lá, eu não sei como era, mas pelo que a gente conhece de Jesus e pelo que a gente lê na Escritura, ele tinha razão para ser um homem sorridente, um homem feliz, porque é alguém que sempre abençoa e cuida e traz alegrias para os outros. Como é que essa pessoa é? E Jesus é assim, era um grande prazer e alegria. Eu vou dar alguns exemplos do que Jesus fez na vida das pessoas, e eu não consigo imaginar, depois que Jesus restaurava a vida de alguém, ou cuidava de alguma forma, ele não está sorrindo, porque não tem coisa melhor do que abençoar a vida de alguém. Se você folhear a Bíblia, se você quer me seguir aqui, eu estou em Marcos a partir do capítulo 2, tá certo? Mas se você vai folhear a Bíblia aqui comigo, eu não vou ler todas as passagens, são passagens bem conhecidas, eu vou apenas comentar. Mas, por exemplo, no Evangelho de Marcos, o tempo todo, Jesus está abençoando e restaurando a vida das pessoas. No capítulo 2, do versículo de 1 a 12, tem uma passagem muito conhecida, onde um homem tinha alguns amigos, ele era paralítico, e eles trazem aquele homem até Jesus. Tinha uma grande multidão, eles não podiam chegar até Jesus. E o que é que eles fizeram? Destelharam a casa, trouxeram aquele homem. E quando Jesus viu a fé daquele homem, ele disse: a tua fé te salvou. E Jesus está abençoando a vida desse homem, que na Bíblia a gente conhece como paralítico. Jesus está dizendo: por causa da sua fé, seus pecados estão perdoados. E a gente sabe que Deus pode nos dar muitas coisas, mas a maior de todas elas é o perdão dos pecados, não é? E Jesus estava perdoando aquele homem por causa da fé que ele tinha. Que grande bênção! Se você já é um cristão, você já sabe como é isso, não é? Ter o perdão dos pecados, ser limpo, ter comunhão com Deus, ter acesso a Deus, porque não tem mais pecado. Era uma grande bênção. E aí você sabe, alguns homens ficaram cochichando e dizendo: quem ele pensa que é? Quem ele é para perdoar os pecados de alguém? Eles não sabiam, mas ele era o único que podia perdoar, porque ele era o próprio Deus. E Jesus, para mostrar o seu poder e mostrar que ele tinha autoridade dada por Deus, ele curou o paralítico. E curar o paralítico significa alguém que nunca andou, ou talvez ele já tinha andado, não sabemos, mas agora ele ia poder andar. E olha, tem uma menininha aqui, eu não sei o nome dela, ela tem 1 ano e 5 meses. Como é o nome dela? Oi? Sofia. Todo mundo conhece Sofia aqui? Sofia é uma alegria, né? Você já viu Sofia? Cadê Sofia? Não está aqui não, né? Está na salinha. Sofia é uma alegria, e quando você dá uma coisa para ela, se você der uma coisinha muito simples, o que é que Sofia faz? Ela dá um sorriso. E eu vi o pessoal pedindo beijo a ela, né? Acho que ela está com os músculos doídos, ela está beijando todo mundo. E quando Sofia dá um beijo, a pessoa ri, não tem como não ficar feliz com aquilo. E quando você dá alguma coisa a Sofia e Sofia fica alegre, qual é a nossa reação? É alegria. E eu fico imaginando, quando Jesus fazia alguém que não podia andar, começava a andar, o que trazia para a vida daquele homem? Grande alegria, não é?
E você acha que era só aquele homem que ficava alegre? Quando a gente presenteia alguém que a gente ama, qual é a nossa reação? Nós ficamos felizes com a felicidade da pessoa. E assim é Jesus, é alguém que ama abençoar e ama restaurar. Ele não só faz, ele faz com alegria. Ele fazia naquela época e ele faz hoje. E nós sabemos que nosso Jesus é vivo, amém? É o mesmo. E a mesma alegria que ele tinha naquela época de abençoar e restaurar alguém, ele tem hoje. E seguindo, em Marcos capítulo 2, do versículo 13 ao 17, tinha um homem chamado Levi. Todo mundo conhece Levi, depois ele vai ser chamado de Mateus. E ele trabalhava lá com os publicanos, ele era um publicano, e Jesus faz um convite a ele para segui-lo. E dessa forma Jesus está abençoando aquele homem, alguém que era rejeitado, ninguém queria ter ele por perto, e Jesus, o mestre, faz um convite, e o convite é: siga-me. E dessa forma Jesus está abençoando a vida daquele homem. E daí também, tem homens criticando, porque Jesus está comendo com publicanos e pecadores. E aí Jesus ensina que ele veio para quê? Para buscar e salvar o perdido. E também para restaurar o que é doente. E foi isso que Jesus fez na vida de Levi. Ele restaurou a conexão que ele tinha perdido com Deus por causa do pecado. Jesus restaurou. E imagina a alegria na vida de Levi e também na vida de Jesus. No capítulo 3 de Marcos, mostra que alguns homens fizeram uma armadilha para pegar Jesus, porque era sábado, e pela lei e tradições dos fariseus, ninguém podia trabalhar. E só que para Jesus curar alguém, nós sabemos que não era um trabalho, é natural. E Jesus fez isso. Aquele homem que tinha a mão atrofiada, ressequida, Jesus chamou ele no meio de todo mundo, perguntou: o que é lícito, fazer o bem ou o mal? Eles ficaram calados e Jesus ficou muito triste por causa desse silêncio. Mas em seguida Jesus restaura a mão daquele homem e também a alegria. E aquele homem pôde ter novamente uma vida normal. E com certeza isso trouxe alegria não só para a vida daquele homem, mas para a vida de Jesus. Bênção e restauração é o que Jesus faz o tempo todo. Pulando para o capítulo 5, de 1 a 20, a gente lê em Marcos que um homem que era endemoniado, ele vivia nos túmulos, ele vivia sem roupa, gritando, ele pegava pedras e se machucava. E Jesus abençoou a vida daquele homem, curando, tirando os demônios da vida dele. E a vida daquele homem é restaurada. Aquele homem que antes tinha família e agora não tinha mais, teve uma nova oportunidade, teve a vida restaurada. E aí a gente pode ler os evangelhos e ver muitas dessas histórias, e você sempre vai ver isso: bênção e restauração. E Jesus trazendo alegria para a vida daquelas pessoas, e com certeza na vida dele também. Lembra da mulher com fluxo de sangue, no capítulo 5? 12 anos com a grande hemorragia, sendo separada, porque ela era considerada impura. E Jesus curou-a. Ela já tinha gastado tudo que tinha com os médicos, nunca tinha obtido resultado. E Jesus, uma vez que encontra ela, restaura a vida dela. Traz uma nova vida, traz alegria. E é isso que Jesus fazia e continua fazendo. Agora, pense numa coisa. Jesus encontrou muitas pessoas, não foi? Durante o seu ministério. E ele abençoou e restaurou a vida de muitas. Agora me responda. Jesus abençoou e restaurou a vida de todas as pessoas que cruzaram o caminho dele? Será que todas as pessoas que conheceram Jesus, elas tiveram a vida restaurada? Ele deu a oportunidade para todos, mas tiveram muitas pessoas que não tiveram a sua vida restaurada. Alguns homens fecharam os ouvidos, fecharam os olhos, fecharam o coração para o que Jesus tinha para dar.
E mesmo Jesus querendo, essas pessoas não foram abençoadas, porque elas não foram até Jesus, não estavam dispostas a aceitar o que ele tinha ensinado. No capítulo 3 eu falei do homem da mão ressequida, não é? E se você olhar no capítulo 3, versículo 6, depois que Jesus restaura a mão daquele homem, diz assim: então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Jesus estava cuidando, protegendo, livrando, abençoando as pessoas, restaurando a vida, mas mesmo assim tinha uns que não aceitavam ou não estavam dispostos a largar tudo que tinha, suas convicções, suas tradições, seus títulos, não estavam dispostos para seguir Jesus. E por causa disso, eles perderam as bênçãos, perderam as oportunidades de terem a vida restaurada. Jesus abençoa e restaura a vida das pessoas ainda hoje, sim ou não? Sim. De todos? Não. Porque nem todos querem, ou nem todos estão dispostos a ir até Jesus. Agora pensa tudo isso que eu estou falando em relação à família, tá bom? Vamos pensar e aplicar isso na família agora. Na passagem que Eduardo leu em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, a gente viu um homem que era chefe da sinagoga e que o que dá a entender que ele amava muito a sua família. A forma que ele fala da filha que estava doente, mesmo ele sendo chefe da sinagoga, e você sabe que os líderes religiosos não gostavam muito de Jesus, pelo menos a maioria, e ele, sem se importar o que iria acontecer com ele estava pensando na sua família, na sua filha que estava prestes a morrer, e aí ele fez tudo o que precisava para chegar até Jesus. E essa é a primeira coisa que ele fez, e é um princípio que a gente pode aprender com Jairo. Ele foi até Jesus. E quando a gente quer ser abençoado e ter a vida, transformada por Ele, esse é o primeiro passo, muito simples. A gente precisa ir até Jesus, e foi isso que ele fez. E você sabe, quando no versículo 23, diz que Jairo implorou insistentemente e disse assim: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Eu não sou ator, tá certo? Mas eu tenho certeza que Jairo falou com muito mais emoção do que eu estou falando agora. Ele implorou, ele se ajoelhou, e eu imagino que chorando ele roga para que Jesus vá até a sua casa e restaure. Porque Jairo sabia que Jesus era um homem que abençoava e restaurava. Lembra o que é restaurar, não é? É deixar como era antes. Filha estava doente, quase morrendo, mas ele sabia que Jesus tinha o poder para transformar e deixar como era antes, e era isso que ele queria. Só que enquanto Jairo está falando, o que acontece? Lembra da mulher do fluxo de sangue que eu falei? Ela interrompeu a situação ali, Jesus abençoou, ele ficou esperando, e quando acabou toda aquela situação com a mulher, os seus servos chegaram e disseram: olha, não precisa mais incomodar o mestre, porque sua filha já morreu. Eu conheço alguns casos de famílias onde uma criança na família morre e essa família depois não consegue continuar. Eu conheço alguns casamentos que acabaram depois que uma tragédia como essa acontece na família. E tem muito potencial, né? Porque é muita coisa que está acontecendo. Perder uma criança na sua família, aquilo abala o casamento, tem muito potencial para abalar todas as estruturas familiares. E era o que estava acontecendo aqui. A filha de Jairo tinha morrido, segundo as testemunhas que chegaram até Jesus. E o que é que Jesus fala? Versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Foi isso que Jesus pediu. Ele disse: olha,
eu quero abençoar a sua família, eu quero restaurar a saúde da sua filha. Você só precisa fazer uma coisa: creia. E nós, como cristãos, nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos que o que está quebrado volte a funcionar, não é? Mas a gente precisa, como eu falei, ir até Jesus, e a gente precisa crer. E algumas vezes Jesus nos pede algo que não faz sentido, pelo menos ao nosso entender. Tem algumas coisas da lógica de Deus que para a gente não faz muita lógica. Vou dar alguns exemplos simples, como amar o inimigo. Que lógica é essa? Não sei para você, para mim não faz muito sentido. Como é que eu posso amar alguém que me quer mal? Não é? E perdoar infinitamente. A gente quer ser perdoado infinitamente, faz sentido isso. Mas quando eu tenho que perdoar alguém que faz o mesmo erro 3 vezes, não é? É diferente. Algumas coisas não fazem sentido, e o que Jesus estava dizendo aqui para Jairo não fazia sentido. Pessoas, testemunhas, viram a filha de Jairo morta, e Jesus diz: não se preocupe, fique tranquilo. Mas como ficar tranquilo? Minha filha morreu. Creia. E através da Bíblia, a palavra de Deus, nós temos ensinamentos, direcionamentos para nossas vidas e para nossa família, que talvez para o mundo não faz sentido. Mas se nós crermos e se nós obedecermos, nós vamos ser abençoados. E não importa a situação da nossa vida, da nossa família, Deus tem o poder para restaurar. Versículo 38, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço e tinha gente chorando, se lamentando em alta voz. E Jesus disse: por que esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Para as pessoas, aquela criança tinha morrido. Mas para Jesus, e com o poder que Ele tem, a criança estava apenas dormindo. E o que Jesus faz? Jesus a acorda e restaura a sua vida. Versículo 41, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Quando acho que eu tinha uns 8 anos, eu escutei meu pai me chamando lá do quintal: Ranieri! E ele estava com a voz braba. E até chegar lá eu estava pensando: o que foi que eu fiz? Né? Eu estava tentando lembrar o que eu tinha feito de errado. E aí, quando eu vou chegando, ele disse: como é que você deixa isso aqui? Ele estava bem brabo, com a testa assim, reclamando: como é que você deixa isso aqui? Quando eu chego lá, era uma bicicleta que ele tinha comprado para mim. Uma bicicleta branca. E era o meu sonho ter uma bicicleta. E eu fiquei tão alegre. E eu me lembro também a expressão do meu pai. Meu pai gosta de brincar. Ele fez um susto a mim. E ele estava rindo, e eu estava rindo, alegria. Quando Jesus abençoava, eu estou dando um exemplo bem simples, né? Mas quando Jesus abençoava a vida de uma pessoa, como Ele fez com essa família, Ele restaurou. Já imaginou? A filha morta lá na cama. Tem coisa pior do que isso? Tem cenário mais assustador do que você ver seu filho ou sua filha morto ou morta numa cama? E Jesus restaurou a vida da criança e daquela família. Eu não sei se você tem boa imaginação, mas imagine a alegria nessa casa. Imagine o susto daquelas pessoas e a alegria. Agora, se você pode imaginar o rosto de Jesus, imagine como é que estava. Como é que Jesus estava a ver aquela família alegre, sorrindo e chorando, mas chorando de alegria? Como é que era? Jesus ama abençoar, faz parte da vida dele, abençoar e restaurar. E aí a gente pode usar o que eu estou falando para as nossas famílias. Se eu disser, me diga uma situação que Deus não pode restaurar na sua família, você não vai conseguir. Porque Ele pode todas as coisas, não é? Agora, para que eu e você sejamos abençoados,
e para que eu e nossa família, nossas famílias possam ser restauradas, nós precisamos fazer algumas coisas que Jairo fez. Jairo foi até Jesus, não foi? Ele buscou. Algumas vezes, quando estamos com problemas ou quando não sabemos o que fazer, buscamos várias alternativas, várias soluções. E aí, quando não tem mais jeito, a gente começa a implorar a Deus. Eu não sei o que Jairo fez antes, mas ele sabia que através de Jesus, se tinha alguém que podia resolver, era ele. E é isso que eu e você tem que fazer. Nós temos que recorrer a Deus. Temos que recorrer a Ele. E quando Ele disser o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer? Tem que obedecer. A gente tem que crer e obedecer. A gente tem que deixar Deus agir. Já imaginou se quando aqueles homens chegaram e disseram: Jairo, não adianta mais, e Jesus dissesse: creia e obedeça a Ele? Não, Jesus, pode ficar aqui, eu sei que você é ocupado, tem uma multidão. E Jesus dissesse: não, eu insisto. Ele: não, fica aí, eu não quero mais, não adianta mais. Já iria perder, não é? A bênção. Nós precisamos acreditar e deixar Deus agir, mesmo quando não faz sentido. Pensando rapidamente sobre as famílias, não é? Pense sobre a sua, tá certo? Eu não conheço, você conhece bem. Pense sobre a sua família. Jairo, ele estava investindo toda a sua energia, tudo que ele tinha, o que restava, para ir até Jesus. Quando eu penso em pessoas que foram abençoadas na Bíblia, eu sempre penso nos apóstolos. Eles sofreram, a gente sabe, por pregar o Evangelho, a gente sabe das dificuldades que eles tiveram. Mas aqueles homens, eles andaram com Deus, não foi? Eles comeram com Deus, eles passaram tempo com Deus. Quando eles estavam com Jesus, eles estavam diante do Criador Todo-Poderoso. E eles só tiveram essa oportunidade de ter suas vidas abençoadas pela vida de Jesus, porque eles entregaram tudo. Muitas vezes nós queremos ser abençoados, sempre queremos ser abençoados. Mas às vezes a gente não estamos dispostos a investir da forma que a gente tem que investir. Os apóstolos só tiveram a oportunidade de andar com Deus porque eles deixaram barco, família, tudo para trás, não é? E para você ser um cristão de verdade, nós precisamos entregar nossa vida completamente a Deus. E a mesma coisa com nossas famílias. E pense, quanto como família você tem investido? Pense, quanto tempo durante o dia você e sua família sentam juntos para ler a palavra de Deus? É uma coisa muito simples, não é? Mas quanto tempo, quantas horas ou quantos minutos você desliga a televisão, fecha o computador e você e sua família juntos, você lê e reflete sobre a palavra de Deus? Quantas vezes? Ou quanto tempo? Ensinamentos. O que é que nós temos ensinado para nossos filhos? O que temos ensinado são princípios da Bíblia ou são dicas e conselhos de Ana Maria Braga? O que é que nós temos ensinado aos nossos filhos? O mundo, a gente sabe o que é que tem ensinado, mas você tem investido? Porque às vezes nós queremos que só venham bênçãos sobre nossa família, mas a gente não faz o que Deus manda. Quando a gente lê, por exemplo, lá em Provérbios, né, os primeiros capítulos, a palavra de Deus nos ensina que a palavra do Senhor, a sabedoria dele tem que estar como se fosse amarrada no nosso pescoço, tem que estar no nosso coração. E aí, muitas vezes não ensinamos as nossas crianças a obedecer ao Senhor, a respeitar as pessoas, a amar o próximo. E aí, quando vira adolescente, a gente quer ensinar. Temos que obedecer, seguir as instruções do Senhor, fazer o que Ele pede. E aí a gente vai ser abençoado. Todas as pessoas, Deus quer abençoar todas as pessoas. Deus quer abençoar a minha família, a sua família. Ele quer, se não está como deveria estar, Ele quer restaurar. Ele quer fazer isso, faz parte de quem Ele é. Mas nós precisamos fazer a nossa parte.
E a nossa parte é buscá-lo. E a nossa parte é obedecê-lo, é ir até o fim. Se sua família já é assim, uma família ricamente abençoada, já foi restaurada, amém, irmãos, continuem firmes. Mas se não é, se tem alguém aqui que ainda não é cristão e não tem o privilégio de ter Deus como centro do seu relacionamento, converse com os irmãos, pergunte como é que faz. Ou você talvez está dizendo, Ranieri, eu quero, mas eu não sei como. Semana passada, alguns conheceram aqui, três anos atrás, com a primeira turma do AME que a gente veio, tinha Pablo e Camila. Camila é uma boliviana e Pablo é um rapaz de Natal, e eles fizeram o AME. E fim de semana passada eu realizei o casamento deles. Depois do programa, tá certo? Depois que o AME terminou, bem depois, 5 meses depois, eles casaram. E uma coisa que eu falei no casamento para eles, e eu disse para eles, olha, eu só falo isso porque eu realmente acredito. E eu disse, Pablo e Camila, para vocês terem um casamento de sucesso nesse mundo doido que nós temos aí. Mas se você quer ter um casamento de sucesso, com certeza, coloque Deus e a sua palavra no centro do seu relacionamento. E seu casamento vai ser uma bênção. Você concorda comigo? E para nós termos uma vida de sucesso, abençoada, o que é que nós temos que ter? Deus e a palavra dele como centro da nossa vida. E na sua família não seria diferente, é a mesma coisa. Você quer ter uma família abençoada, Deus tem que ser o centro da sua família. Se não é, eu não vejo como você ter uma família feliz. Não vejo como. Então, que Deus nos use. Se você já é um cristão, que você possa abençoar a sua família. Se você tem o privilégio de ter toda a sua família como cristãos, aproveite, desfrute. E para terminar, última coisa. Lembra que eu falei que ser abençoado e ter a vida restaurada é uma coisa muito boa, não é? Mas lembra que eu falei também que fazer, às vezes, nos traz mais alegria ainda. Como cristãos, e aí não tem como eu falar da Bíblia sem falar sobre evangelismo. Como cristãos, nós temos todas as ferramentas dadas por Deus para abençoar as pessoas e para restaurar a vida das pessoas. Claro, não somos nós que fazemos, mas Deus faz através de nós. Então, se você já é feliz, quer ser mais ainda, anuncie, fale do que Deus pode fazer. Use esses exemplos, mostre na Bíblia de que Deus é mestre em abençoar e restaurar a vida das pessoas. E se você for usado por Deus para abençoar as pessoas, você vai ser muito feliz. Você vai poder desfrutar do que Jesus desfrutava o tempo todo, né? Ele abençoava, restaurava, e isso o motivava, e que seja o mesmo conosco. Que Deus nos abençoe individualmente e como família, e que possamos mostrar para as pessoas que há solução sim. E só tem uma, que é através de Deus. Que Deus nos abençoe.